Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito, aqui no canal Mais Direito. Hoje estamos aqui para falar sobre a ordem do trato social. Na aula passada falamos sobre a ordem moral e os critérios que diferenciam o direito da moral. Começando a falar sobre a ordem do trato social, para já hoje é uma aula muito acessível, muito simples, que não oferece muita dificuldade técnica. Aqui sabemos que a ordem do trato social é constituída por normas de usos, regras de etiqueta ou de boa educação, respeito. São normas que visam a boa convivência social. Por isso, ali a facilidade em compreender estas matérias. Temos exemplos de regras da ordem do trato social, como a saudação, dar lugar para as pessoas mais velhas, não interromper os outros quando estiverem a falar, dar lugar ou prioridade às pessoas grávidas ou às mulheres grávidas, agradecer, pedir desculpas, não tratar os mais velhos por tu, né? Em vez de tratar por tu, tratá-los com respeito, despedir as pessoas quando estiveres num determinado lugar, dizer por favor, obedecer à fila, principalmente as filas dos bancos, dos ATMs, é muito frequente aqui no nosso país. Obedecer à fila é uma ordem do trato social. Usar tom adequado para falar com as pessoas, esperar a sua vez para servir-se a comida nas festas, por exemplo, em casa. Ser pontual nos encontros, ouvir e respeitar as opiniões dos outros, falar baixo nos transportes públicos. É muito frequente, às vezes, estamos num transporte público e as pessoas atendem aos telefones ou aos telemóveis, atendem aos telemóveis e ficam a falar muito alto. Isto é violação de uma regra do trato social. Ir aos óbitos e oferecer condolências, visitar os doentes, dar esmola, ajudar o próximo, dar os parabéns a alguém e outros tantos exemplos, né, de regras da ordem do trato social. Essas regras aqui têm características específicas que as diferem do direito, né? As características quais são? Primeiro, as regras da ordem do trato social são impessoais, isto é, não são criadas de forma deliberada por pessoas, né? Resultam dos usos ou da convivência social diária. À medida que as pessoas vão convivendo, vão criando regras do trato social que melhorem a convivência entre elas. Não são pessoas que sentam e decidem criar as regras da ordem do trato social. Elas resultam dos usos e da convivência entre as pessoas numa determinada sociedade. À medida em que as pessoas vão convivendo, vão criando algumas regras do trato social. Não é necessário que as pessoas se reúnam para criar estas regras de forma específica. A segunda característica é que elas são coativas. O que é que isto quer dizer? Elas são impostas pelo grupo social ao indivíduo. O grupo social, de forma implícita, concorda em adotar aquela determinada regra do trato social e impõe ao indivíduo. Quer dizer que o indivíduo deve obedecer estas regras do trato social. Quais são as sanções que se impõem no caso da violação das regras do trato social? Temos aqui a primeira sanção, que é a perda do prestígio e dignidade. Quando se viola uma regra do trato social, perde-se o prestígio e a dignidade. Por exemplo, a pessoa não saúda, não dá condolências, não visita os doentes, não ajuda o próximo, não dá esmola, etc. Essas regras são todas do trato social. Quando a pessoa não obedece essas regras, perde o prestígio e a dignidade na sociedade. Como segunda sanção, tem a má reputação. Ou seja, quando não se cumpre as regras do trato social, o indivíduo está sujeito a ter uma má reputação. Também uma terceira sanção é a marginalização e afastamento do grupo, né? Quando você não dá condolências, também quando tiveres o mesmo problema, não te vão dar condolências. Quando você não visita os doentes, quando estiveres doente, também não serás visitado. Esta é a consequência da violação de uma regra do trato social, que é a marginalização e o afastamento do grupo.
Temos também a reprovação social. Os comportamentos que tendem a violar as regras do trato social também podem provocar a reprovação social. O indivíduo que viola essas regras não será bem visto pelo grupo social. Temos aqui como último exemplo de sanção das violações das normas do trato social a censura e a crítica ou algo similar, não é? Quando violamos uma regra de trato social, somos censurados e somos criticados pelos integrantes do grupo social. Então, quais são as diferenças entre a ordem do trato social e a ordem jurídica? A primeira diferença é que na ordem jurídica existe a institucionalização da criação das normas. Além da institucionalização da criação das normas, existe também a institucionalização da sua fiscalização e da sanção a ser aplicada àqueles que a violarem. Enquanto isto, na ordem do trato social, não existe nenhuma instituição que cria estas regras. Existem instituições que criam normas jurídicas, mas não existem instituições que criam normas do trato social. A segunda diferença entre a ordem do trato social e a ordem jurídica é que as normas jurídicas possuem uma estrutura bilateral, isto é, de um lado está a pessoa obrigada a cumprir o dever e do outro lado está a pessoa que tem a faculdade de exigir que o dever seja cumprido. Este é o caráter bilateral da norma jurídica. Já nas normas do trato social, não existe uma estrutura bilateral. Existe sim uma característica unilateral ou estrutura unilateral. Cabe à pessoa sozinha decidir se cumpre ou não. E ninguém tem o direito de obrigar os outros a cumpri-la. A norma de trato social tem uma estrutura unilateral, isto é, depende do próprio indivíduo o cumprimento dela ou não. Ninguém tem o direito de obrigar o outro a obedecer uma regra do trato social. Todavia, existem sanções que se impõem no caso da não observância. Além das diferenças, existem as semelhanças, já que tanto as normas de trato social como as normas de ordem jurídica são vinculativas e gozam de coação, embora com características diferentes. É muito simples perceber esta aula, chegamos ao fim já. Falamos sobre a ordem do trato social, apresentamos aqui alguns exemplos, muito simples de perceber. Falamos também sobre as duas características das normas do trato social, que dissemos que são normas impessoais e também são normas coativas. Também falamos aqui sobre as sanções das violações das normas de trato social. Apresentamos aqui 5 exemplos. Falamos também das duas principais diferenças entre as normas do trato social e as normas jurídicas. E no final dissemos também sobre uma semelhança que tem a ver com o caráter coativo das normas de trato social e também das normas jurídicas. Muito obrigado por assistir à nossa aula. Estaremos juntos na próxima aula. Eu sou o Fernando Chissing. Até já.